E estamos recebendo, mais uma vez, a pastora Vera Salles, da Igreja Pentecostal Esperança de Deus, uma igreja pentecostal bem castiça, né? Tem usos e costumes, ainda tem? Tem. Né? Tem bastante revelação, a pastora Vera Salles é muito usada na entrega, mensagens. Tem uma vigília famosa, né, que a senhora faz? Tem a nossa vigília lá no Clube Guaraci. Todo segundo sábado estaremos ali. A vigília do mês desse mês foi assim uma honra. Deus derramou da sua graça naquele lugar, né? Estamos ali todo segundo sábado, estamos ali a partir das 23 horas. Né? E gostaria de convidar todos que estão aí nos assistindo para estar conosco ali e sentir a graça do Senhor. Onde que é, irmã? Na Estrada da Cumbica, sem número, ali no Vila Gilda. Muito obrigado. Agora, pastora, como é que a senhora responderia à pergunta? Eu não sei se a senhora gosta ou não dessa palavra bendita aí, reteté, se a senhora usa outra, que alguns convidados meus aqui não gostam dessa palavra. Não gosto também. Também não gosta? Como é que a senhora prefere? Eu prefiro falar unção de Deus, né? Unção de Deus. Então tá. Esse tipo de prática ligada à unção de Deus que a gente viu aí, a senhora acha que está em acordo ou em desalinho com o que a Bíblia ensina? Não, estou de acordo. Porque eu tenho aprendido com o Senhor, né? E eu sou pentecostal, como eu falei, desde a primeira vez. Eu creio que é por isso que estamos aqui mais uma vez. Nosso ministério é um ministério pentecostal. Sentimos a graça, dançamos na graça do Senhor. Temos ali cultos avivados, né? Mas também temos aquele culto de ensinamento também. Mas na vigília também temos aquela vigília avivada. Sentimos a graça, sentimos a unção de Deus. E eu quero falar uma coisa, quando nós sentimos a unção de Deus, o Senhor, Ele nos entrega muita coisa, né? O Senhor nos usa ali na revelação. E eu sou a favor, sabe, irmãos? Eu sou pentecostal e não vou abrir mão de nunca, eu nasci ali, né? E eu creio no poder de Deus, na graça. Mas uma coisa que a gente tem que aprender, eu falei da outra vez, vou falar agora. Você tem que saber discernir quando é Deus e quando não é, porque muitos estão brincando. No nosso meio mesmo pentecostal. Tem aqueles que brincam, porque eu ensino para a minha igreja, para você sentir a graça de Deus, você tem que estar debaixo da oração. Você tem que orar, em primeiro lugar você tem que orar, para que Deus possa te encher. Nós vamos ali para o monte, e a primeira coisa que eu falo para eles, eu não quero ver ninguém aqui pulando, nós vamos orar. Nós vamos descer. Depois que nós orarmos, aí Deus vai nos encher da sua graça, né? E assim que eu ensino para a minha igreja, vamos ali para o monte, dobramos os nossos joelhos, não é para ficar assim, não. Colocamos a cara no pó para orar, para buscar, interceder pelas pessoas. E eu ensino assim para a minha igreja. E oramos, nós oramos ali, nós sentimos a graça de Deus e estamos aí cheia do azeite e da graça do Senhor. E lá ninguém pula? Pula. A senhora falou que não pode? Não. Estou falando a minha igreja. Então... Primeiro nós vamos orar, entendeu? Nós vamos orar. Depois nós orarmos, nós vamos sentir a graça de Deus. Aí tudo bem. Aí tudo bem, não, tem que orar primeiro. Tem gente que pula antes de sentir a graça? Tem. No pentecostal, meu irmão, você vê de tudo. Você vê de tudo. Eu sou pentecostal, mas eu vejo muita coisa errada que eu não aceito. Aí você falou assim, a pastora é brava. Não é, porque eu gosto das minhas coisas certas. Eu não falei nada, irmão. Você falou, você viu ele falando? Pastor é brava, ele não, é meu jeito de ser, sabe por quê, irmão? Eu aprendi a servir ao Senhor da maneira correta, e eu sou muito rígida. Tá ali minhas ovelhas ali, ó. Mas eu não falei nada. Olha só, tá bom. Depois a gente conversa. Tá bom. Tô louco. A senhora é da Paraíba? Sou, né? Paraibana, né? Então guarda a pecheira, por favor. Tá explicado. Tá explicado, né, pastor? Conosco o pastor Leandro Silva, da Primeira Igreja Batista Filadélfia, Mogi das Cruzes, a igreja que também é do ramo pentecostal, não é, pastor? Benção. Exatamente, a Igreja Batista Filadélfia, ela é renovada, né? Aí é a questão do nome no Brasil que se usa, né? Pentecostal e renovada, mas a gente acredita na renovação, na atualidade dos dons espirituais, né? Eu creio que, a minha opinião aqui, é em relação ao tema. Se a gente se ater ao tema, que é o culto, né? Aí sim a gente entra na questão do texto, 1 Coríntios 14, mas eu quero já deixar claro que eu acredito em profecia, revelação. Ai, né? graças a Deus. Isso aí é tudo de Deus. Tem lá, né? Tem lá também. A gente teve vigília esse mês passado, né? Vocês vão ao monte? Vigília. A gente vai, alguns vão assim, né? Eu estou pastoreando essa igreja há 2 anos, ainda não peguei o pessoal, vamos no monte. Mas já fui, já várias vezes. Não há problema quanto a isso. Então eu penso que em relação ao tema, aí sim.
Se a gente pensar no culto, ainda vamos trabalhar a questão de Coríntios 14, da edificação, o que está acontecendo, como a irmã mesmo falou, tem muita gente que brinca, tem meninice. Então, acho que essa que é a questão, né? O tema acho que vai dar, né, pano para manga, se a gente divergir aí, mas somos renovados, então, né? vamos lá. Como é que o senhor responde a pergunta tema? Então, no tema aí eu creio que está em desacordo. Está em desacordo se houver, como eu falei, os excessos, né? Esses excessos. Então, se você olhar a Bíblia, Davi dançou, né? Até na reportagem diz, Davi dançou diante da arca, e não há texto nenhum dizendo, né? Olha, pega uma estola sacerdotal e dance. Ele sentiu alegria e dançou, né? Agora, em relação ao excesso, né? Como que a gente trabalha com isso? A edificação, né? Então, há espontaneidade, não há espaço para espontaneidade na adoração a Deus. Agora, essa espontaneidade tem um propósito? Essa que é a questão. Então, o texto ele vai dizer, olha o que você está fazendo, olha o que você está falando. O culto é a Deus, mas tem pessoas aqui. Agora, fora do culto, por isso que o tema é importante. Numa vigília, quando eu estou em casa sozinho, aí é outra coisa. Então, se já temos ao culto, aí sim eu estou em desacordo. Tá bom. A gente tem várias questões aqui para aprofundar com os dois irmãos, mas antes eu quero fazer uma pergunta para você aí de casa, né? Você tem que responder a nossa enquete, que está lá no vejamsó.com.br. Vamos lá? O culto prestado a Deus deve ser somente racional? Sim, pois é isso que a Bíblia ensina. Está lá em Romanos 12. Aliás, com essa mesma expressão, né? O vosso culto racional. Segunda resposta. Não, pois quem comanda o que acontece é o próprio Deus. Ué, se Deus está no controle do culto, então, desde quando Deus é racional? Né? E se alguém quer uma prova de que Deus não é racional, basta olhar no espelho, né? Por que ele criou você? Não. E a terceira resposta é não sei ou nenhuma das anteriores. Votou na enquete? Você se habilita a ganhar o presente da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Tá aqui, ó. Um crente AC, do pastor Felipe Guimarães. Um crente antes de Cristo. Aqui, ó, o presente da Agrade. É um livro muito legal. O pastor Felipe, ele é um dos convidados do Vejam Só, você já ouviu aqui algumas vezes, e ele escreveu um livro a respeito de Abraão, por isso um crente antes de Cristo. O Abraão é considerado pai dos que creem, né? Quem crê é crente. Então o pai dos crentes é Abraão, só que Abraão viveu antes de Cristo, por isso crente antes de Cristo. Título muito legal. Deixa eu mostrar de novo aqui. Eu gosto muito desse título, foi uma sacada muito bacana do pastor Felipe, tá? É o presente da Agrade para você hoje. Por isso que eu digo, meu irmão, minha irmã, vote na enquete todo santo e bendito dia. Adquira esse hábito. Deixa eu ver o que é que vai ter lá no Vejam Só. Você entra no site, vejamsó.com.br, vota na enquete, você vai estar sempre concorrendo, todos os dias, né? Aos presentes da Academia Teológica da Graça de Deus. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. A segunda coisa, pegar uma caneta e anotar o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. Que afinal de contas, o segundo semestre está aí e você precisa se planejar para servir melhor ao Senhor. O que você vai fazer? Vai se matricular na Agrade. Tem mais de 600 filiais com muitas novidades, cursos novos e os antigos também. O curso bíblico continua em todas as filiais, mas está tendo mudanças na Agrade. Então, ó, anota o telefone, liga lá amanhã no horário comercial, agora não tem ninguém, né? Mas amanhã você liga no horário comercial, conversa com as meninas da Agrade, todas são muito simpáticas. Aliás, a Agrade ia ser uma fábrica de doce, né? Porque só tem doçura lá. 0 operadora 11 3115 0819. 0 operadora 11 31150819. Você que gosta de música, por exemplo, tem curso de violino lá, tem curso de canto, né? Para aprender a cantar. Tem curso de capelania, curso de teologia, tem curso de gestão eclesiástica, inclusive vários pastores estão tendo dificuldade aí com as prefeituras das suas cidades. A Agrade está tendo um curso para orientar os pastores como colocar a documentação em ordem. Então, olha, é um monte de coisa muito boa. Inglês e
espanhol usando a Bíblia como texto. Então tá bastante novidade lá. Você dá uma ligadinha porque a minha memória hoje está bem ruinzinha. 0 operadora 11 3115 0819, tá bom? Vamos lá. Eu não estou ouvindo, melhor o cabo aí. Vamos lá. Pastora Vera Salles, a senhora falou bastante o termo pentecostal. Pentecostal significa barulhento? Barulhento, eu sei que os pentecostais gostam muito de barulho mesmo. Dançar na presença do Senhor, cantar, louvar o Senhor. Né? E somos barulhentos mesmo. Gostamos de um barulho. Tá bom. Né? Então a senhora vai fazer barulhinho daqui a pouquinho, tá? A gente tem que ir para o intervalo, o meu ponto falhou e por isso eu não chamei. A gente vai para o break e volta já. Bom, pastora Vera Salles, a gente estava conversando quando tivemos que chamar o intervalo. A palavra pentecostal, a senhora usou várias vezes no primeiro bloco para dizer, olha, a gente é pentecostal, associando com movimento, com barulho. Por quê? Nós somos barulhentos, né? E o povo pentecostal é um povo muito alegre, né? Eu falo de mim, eu gosto de falar de mim, né? E quando eu estou na presença do Senhor, meu filho, olha, eu dou lugar mesmo, sou pentecostal, eu falo que eu sou pentecostal até o tutano, até embaixo d'água. Mas para mim dar lugar para Deus, em primeiro lugar eu tenho que orar. Eu tenho que orar. Irmão, eu dirijo a vigília, eu dirijo o trabalho na igreja, e eu só danço na unção se o Senhor me dá, se eu sentir a graça de Deus. Porque quando Deus ele te convida, né? Você abre teu coração, deixa Deus entrar, Ele te convida, você sente a graça de Deus, não tem como você não dançar na presença do Senhor. Mas uma vez eu vou falar, há muitos irmãos que estão confundindo, né, o pentecostal com um certo tipo de movimentos estranhos. Que você que tem o Espírito Santo de Deus, você sabe quando uma pessoa está na graça do Senhor e quando não está. Eu ensino para a minha igreja. Eu posso estar no espaço assim, ó, pequenininho. O Senhor me chamar para convidar, eu vou dançar ali à vontade, não vou bater em ninguém, não vou jogar cadeira, não vou. Porque eu aprendi isso, né? E as irmãs falaram, pastora, a senhora vai falar, vou falar, mas eu vou falar a verdade. Também não vou passar a mão também não. Porque há muitos crentes, irmãos, que ele tem que aprender, né? Ele tem que aprender que o Espírito Santo, ele não é moleque, ele não é menino para estar se brincando. Aí diz, está pulando, está dançando, quando acaba a música, o louvor, eles vão lá, sentam com um palmo de língua para fora. Eu não aceito isso, porque eu dirijo uma vigília, e a vigília que Deus me usa do começo ao fim, e eu não fico cansada. Eu não fico cansada, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não cansa ninguém. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com os crentes pentecostais nas igrejas, né? Eu acho assim que os pastores, ele tem que instruir as suas ovelhas e ensinar as suas ovelhas, né? Porque há muitos que não ensinam, irmão. Deixa fazer o que quer na igreja, é como que a ordem no culto. A ordem no culto, ela tem começo, meio e fim. Não tem? Não tem? Começo, meio e fim. Tem que ter ordem no culto, né? É como a ordem no culto. Um está profetizando aqui, o outro já se levanta para profetizar. Eu não aprendi assim. Eu não aprendi. Porque quando Deus está falando com alguém, você se cala. Deixa Deus falar. Né? E hoje está uma bagunça muito grande nas igrejas. As pessoas estão lá pulando, dançando, de repente vai 2, 3 profetizar ao mesmo tempo. Isso está errado, igreja. A gente tem que aprender isso. Tem que ensinar para nossas igrejas, para nossos membros, principalmente para os novos convertidos que estão vindo, eles têm que aprender, né? A controlar, né? Porque aqui o Senhor fala aqui o quê? Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Há o quê? Liberdade. E você tem toda a liberdade para dar para Deus. Qual que é o texto, irmã? Aqui no livro de 2 Coríntios. 3, né? Entendeu? Então, eu aprendi, eu tenho liberdade. Eu tenho liberdade com meu Deus quando Ele me convida. A culto, meu irmão, que eu fico sentada, tá minhas ovelhas aí, ó, que eu fico sentada quietinha, assim ou não? Fico lá quietinha, ouvindo Deus falar, e ensino para a igreja, não danço na presença porque eu aprendi uma coisa, a dançar quando Ele me convida.
Agora, se ele me convida, sai da frente, viu? Que eu falo para Satanás, sai de 10 em 10, porque Deus agora está nesse lugar aqui, em nome de Jesus. A senhora fica desafiando o capeta, assim? Eu fico, eu não tenho medo dele, que eu vim de lá. O que é que eu vou ter medo dele? Não Como tenho você medo. veio de lá? Eu vim de lá. Meu filho, vim de um lugar que só Deus. Você sabia que quantas vezes eu estava na minha casa, sentada, o inimigo me pegava e levava para o centro de Macumba. Minha mãe ia me pegar lá dentro, já estava vestida rodando. Quantas vezes minha mãe foi num cemitério lá, mexendo nas covas? Eu vim de um lugar estreito. A senhora foi endemoniada? Fui. Endemoniada, eu mexia com os bichos. Hoje eu não tenho medo deles, não. Eu não tenho medo deles. Eles falam que não gostam de mim porque vem uma luz muito grande e tem que correr mesmo. E se não sair, sai de 10 em 10 para não causar tumulto. Mas vai ter que sair. Guarda peixeiro. Ai, ai. Pastor, Pastor Leandro Silva, da Primeira Igreja Batista de Filadélfia. O senhor tem o mesmo entendimento da palavra pentecostal ou um pouco diferente? Eu penso que o pentecostal trabalhando no Brasil tem essa conotação mesmo, né? De fervor, né? Acho que a palavra melhor é fervor. E isso é bom ou ruim, pastor? Eu ia colocar a questão, eu como batista renovado, né? A gente é moderado, então às vezes eu sinto uma santa inveja, né? Desse fervor dos pentecostais que chama para vigília, vamos mesmo, oração e tal. Agora, aquilo que a gente estava falando dos excessos. O Brasil, em relação ao evangelho, é 8 ou 80. Ou proíbe tudo, ou libera geral. Então eu acho que é aí que está os excessos. Seja na pentecostal, seja na tradicional, seja na renovada, é essa questão de, não pode nada, ou então libera tudo. Então, a pastora estava falando que quando sente a presença de Deus. Mas a questão da propaganda, né? Vamos em tal lugar, o que a gente vai fazer lá? Vamos rodar, vamos dançar. A irmã falou, eu vou lá para orar, primeiro eu oro, então é diferente. Então, se você trabalhar o texto lá, a palavrinha central lá, né, do grego é oikodomel. Oikodomel significa edificar, beneficiar. Então já começa aí. Quando eu estou na presença de Deus, há um benefício duplo, né? Da presença de Deus em nós e o que vai se expressar em mim. O que vai sair de mim, a expressão, vai beneficiar? Então é essa a questão, né? Então eu penso o fervor, né? Muito importante. Agora, tem os excessos. A pessoa vai para lá, hoje, vamos lá, o que vou fazer? Vamos rodar, vamos sapatear. É assim, pastor, eles vão no oba. Então, você está entendendo? Vai lá na dança dos famosos, vai em outro lugar, né? Vamos por ordem na coisa aqui, ó. Vocês dois falam de excesso e condenam os excessos. Agora, acho que a maior dificuldade de todo mundo é saber quando é que começa o excesso. Vou pegar um exemplo bíblico, que, aliás, vocês mencionaram aqui. Houve um episódio, quando a arca voltava para Jerusalém, a Arca da Aliança, depois de um tempo fora de Israel, né? Ela voltou. E Davi fez um culto espontâneo, né? No meio da rua, as pessoas se alegravam com a volta da arca, ele se alegrou muito, isso foi tomado pelo Espírito Santo e começou a dançar. Davi era mestre de louvor, né? Escreveu salmos de louvor e tudo mais. A esposa dele, Mical, achou que ele exagerou. Então, para Davi estava tudo certo, para Mical havia excesso. Como é que a gente vai saber quem está certo? Pastora primeiro. Vai, irmão. A gente é o que eu sempre falo. Você tem que ter o discernimento do Espírito Santo, né? Porque você sente quando a pessoa está na graça e quando a pessoa não está. Entendeu? Eu falo na minha igreja, e principalmente na vigília, nossa vigília, graças a Deus, é uma bênção. Pode dançar à vontade. Eu não vou parar ninguém, não. Eu não paro ninguém. Entendeu? Deixa ele dançar. Porque eu vou dançar quando meu Deus me convida, porque eu sei que é ele. Entendeu? E a gente olha para as pessoas, você sente, você que tem intimidade com Deus, você sente quando a pessoa está pulando, porque ela quer pular. Né? Porque, na verdade, meu pastor, tem pessoas que ela deseja muito sentir essa presença. Mas para ela sentir essa presença, em primeiro lugar, tem que pôr a vida no altar. Orar. Tem que orar. Em tudo que a gente for fazer, tem que orar. Entendeu? Porque quando a gente ora, o Senhor, Ele nos responde. Né? Então, eu quero falar para os irmãos que estão aí do outro lado, ore primeiro. Você vê uma coisa, eu subo muito para o monte. Sabe onde nós estivemos? Ali no Monte do São Roque. Meu Deus, que lugar lindo. Meu Deus, a graça daquele lugar, irmão.
Para subir lá um cansaço, precisa ver. Mas nós chegamos lá, o que é que a gente fez? Dobramos o nosso joelho, nós fomos orar. Se você ora, Deus ele te enche, né, da graça dele. Então, o que eu vejo nas igrejas e muitas vigílias, muitas vezes, eu gosto, pastor, assim, ó, eu não gosto de estar muito em cima de altar, não, eu gosto de estar no meio da igreja, né, com o povo ali, eu gosto muito disso. E dentro dessas vigílias, eu danço quando meu Deus me convida. Agora, se ele me convidar, sai da frente. Você está entendendo? Então, o que eu acho é isso, o que precisa nas nossas igrejas pentecostal, mais uma vez eu vou falar, é os pastores orientar suas ovelhas. Sentar, conversar e ensinar, entendeu? E na minha igreja eu sou muito rígida assim, né? E eu falo, aqui ninguém vai dançar dando mão na cara dos outros, jogando cadeira para tudo quanto é lugar, não. Você está entendendo? A senhora mesma falou, a senhora leu aqui, onde há o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Ah, quando há o Espírito. Então, vamos supor que eu sou ovelha da senhora lá na sua igreja, né? Igreja Pentecostal Esperança de Deus. Muito bem, estou lá. A senhora veio me ensinar. Falei, peraí, pastora, o Espírito me toma e eu saio fazendo o que ele manda. Não estou falando que não pode, eu estou falando, meu pastor. O Espírito Santo de Deus te convida. Sim, eu ensino, entendeu? O Espírito Santo de Deus, ele vai te convidar. Eu não vou parar. Eu vou ensinar ela. O que eu estou querendo falar para os pentecostais é o quê? É que tem pessoas, meu pastor, que quando ela começa... Você viu aí nos vídeos? Sim. Você viu as bagunças? Depois a gente vai mostrar. Então, o pessoal começa a dançar na unção, é cadeira que rola para cá. Tá vendo? É cadeira que rola para cá, é mão na cara dos outros. Isso daí é meio estranho. Você está entendendo como que é? Então, a gente tem que saber discernir. Assim, ó, batia a cabeça. Você está entendendo? E é muito perigoso isso, né? Então, as pessoas têm que ter visão de Deus, as pessoas têm que ter o discernimento de Deus. Quando eu fui batizada, meu pastor, eu passei por situação, mas eu aprendi com meu pastor me ensinou. Né? Pastor Vera Salles, ó, o Espírito Santo de Deus, ele é manso, o Espírito Santo de Deus, ele vai tomar. Irmão, e hoje eu tenho um controle. Eu tenho controle. O Senhor me convida, eu vou dançar, não meto a mão na cara de ninguém, nem bagunço a igreja inteira. Porque hoje está assim. Você está entendendo nas igrejas? É isso que eu quero falar. Tá certo. Pastor, eu sou agora membro da igreja Primeira Batista de Filadélfia, Largo das Cruzes. Estou lá, assisti essas cenas, né? Ô pastor, é o seguinte, gostei muito daquele negócio, a gente pode fazer isso aqui na igreja? Igualzinho o senhor viu. Põe de novo. Isso aí. Olha lá. Eu gostei daquela de azul ali. Essa igreja pelo menos cobre as pessoas, né? Tem esse bom senso. Não, mas o certo é esse, é cobrir, né? Não vai deixar a pessoa mostrando. A igreja que... sei lá. Filho, só Deus mesmo na causa. Vamos lá, pastor. Pode ou não? Então, eu vou dizer para você que a renovação é importante, você está sentindo, mas você precisa ter discernimento. Eu quero sapatear. Olha, tem um rapaz maturidade, interno marrom que ele faz um sapato bacana pra caramba. Esse pastor... Não, é verdade. A gente já vai ver ele aí. Peraí. Né? Tá nesse vídeo aí? Tá na matéria do Zeca. É? Vamos ver. Olha. A gente vai. Pode ir falando, pastor. Então, aí se você quiser sapatear, eu vou te dar o endereço de alguma escola de dança, alguma coisa. Não, é no espírito, pastor. Não, isso que eu estou dizendo. A questão é a maturidade. A pastora falou bem. A Batista Filadélfia ensina sobre os dons espirituais. Os dons espirituais são importantes e necessários na igreja. Então, a minha Bíblia não mostra a questão de dança, de sapateio, nada disso. De dança tem. Agora, a manifestação, como dom espiritual, não. Aí estão falando de manifestação física. O texto lá, 2 Samuel 6,14, fala que realmente Davi se expressou, se manifestou. Agora, ali você tinha a ordem da arca, os levitas estavam levando a arca no ombro, estavam fazendo sacrifício, e Davi se alegrou, né? Então, é uma questão. Agora, de transformar isso em doutrina, pastor, eu acho que o 880 que eu estava falando que é perigoso, é o seguinte, transformar a experiência pessoal em doutrina e fórmula para fazer na igreja. Esse é o perigo. Então, muita gente talvez, você falou, eu estou na sua igreja, pastor, senti vontade de dançar. Aí eu dancei uma vez, pronto. Toda vez eu tenho que dançar para sentir a presença de Deus. Esse é o problema, a gente acaba colocando o Espírito Santo numa caixa. Você quer ver um exemplo?
questão de dar 7 voltas para conquistar algo. Ah, eu quero um carro, eu quero uma casa, vou dar 7 voltas para conquistar, né? Aí Deus falou comigo, ó, como eu disse, eu sou renovado. Se Deus falou com você, quem sou eu para dizer que não? Mas se a gente se ater à palavra de Deus, a dar 7 voltas para conquistar algo, está lá em Josué 6, que é a conquista de Jericó. Está nesse texto, é um fato histórico. Certo. Depois, os profetas não falam mais disso. Os apóstolos não falam disso. Jesus não ensinou isso. Paulo não ensinou isso. Então, como eu disse, se Deus falar para a irmã, olha, dá 7 voltas para conquistar, amém. Quem sou eu para dizer que não? Agora, eu não posso dizer, isso é uma doutrina bíblica. Eu não posso, biblicamente falando. Eu estou com a campanha, na igreja, quebra das muralhas. 7 voltas. No último dia nós vamos rodear a igreja, 7 voltas na igreja. Porque Deus falava comigo que as muralhas... quer derrubar a igreja lá? Não, derrubar não, né? Nós vamos dar 7 voltas na igreja. E no segundo dia de campanha eu recebi minha vitória. E aí? Não, peraí, pastor, vou explicar direito esse negócio. As 7 voltas não é para derrubar o negócio? Quebra das muralhas. E a senhora vai derrubar as muralhas da igreja? Não. A gente fez uma muralha na igreja, entendeu? Simbolizando, né? A muralha. E o pessoal dá a volta na muralha na igreja. No último dia, nós vamos dar 7 voltas ao redor da igreja, da nossa igreja. Então, irmã. Entendeu? E, como assim? Que eu não entendi o que você falou. O Josué deu 7 voltas para derrubar os muros de Jericó. Jericó. A senhora vai derrubar os muros da igreja? Não, para conquistar a vitória. Para conquistar, isso. Então, é isso que eu coloquei. Entendeu? Se a irmã como doutrina bíblica, aí está errado. Agora, se a irmã colocar, irmãos, isso é para a gente animar a nossa fé. E profético. Deus me falou, ato profético. Aí é outra coisa. Agora a questão é a irmã é responsável pelo ensino ali. Essa é a minha preocupação. Que muita gente fala assim, olha, a Bíblia diz isso. Não, peraí, a Bíblia diz como fato histórico. Eu sei o que o pastor está falando. Não é doutrina. Vou fazer uma pergunta bem objetiva para a senhora. Eu quero conquistar um carro, quero comprar um carro novo. Se eu for na concessionária e der 7 voltas em volta do carro que eu quero, Deus vai... Aí a fé, eu uso a minha fé. Se eu estou numa campanha, não é a muralha que está dentro da igreja, é a minha fé, eu vou usar a minha fé. E eu fiz porque Deus mandou eu fazer, Deus mostrava. No segundo dia, não posso contar aqui, mas no segundo dia de campanha, Deus me deu a vitória, do que eu pedi para o Senhor. Quer dizer, eu usei a minha fé, não foi a muralha, foi a minha fé. Então é um ato profético que a gente usa muito na igreja. Né? É muito, muito. Eu faço campanha com muitas coisas ali na igreja. Então eu tenho fé. E as pessoas que vão lá são abençoadas. Tem testemunho. Mas foi a muralha? Não, foi a fé dela. Porque nós temos que aprender a quê? A colocar a nossa fé em ação, nós acreditarmos. Eu sou aquela que eu tenho, eu acredito. Deus fala assim, se Deus mandar falar, coloca um pé de bananeira no meio da igreja, eu vou plantar porque eu sei que lá vai dar banana, porque Deus mandou. Acabou, ninguém vai roubar isso de mim. A minha fé não vai tirar, não. Porque eu creio. E quando Deus manda eu fazer, eu já fiz vários. Na minha igreja eu faço muito profeta na igreja e Deus nos abençoa. Né? Desse jeito as pessoas são abençoadas naquele lugar e eu louvo a Deus por isso. Não, é isso. Agora, o perigo é o que eu estou dizendo. A manifestação de algo que Deus mandou fazer é uma coisa. Agora, quando você fala, não, irmãos, vamos fazer porque a Bíblia ensina isso. Porque como que as pessoas vão receber isso, pastora? Essa é a minha preocupação. Não, eu sei, entendo. Eu dou aula em seminários teológicos, a gente tem visto lá, o nível dos alunos, o pessoal vem vindo, e aí fica aquela coisa, Eberly, pode isso, não pode? O pessoal nem lê a Bíblia mais, nem compreende mais. Então, pega uma campanha dessa lá na igreja. Alguns meses do ano eu faço a campanha em relação à família. A gente ora, eu prego o mês inteiro, a gente ora pelas famílias. É um tipo de uma campanha. Olha, se você tem um problema familiar, vamos orar. E Deus atende, com certeza. Mas eu não falo, olha, a gente vai atender só porque você veio na campanha, né? Eu acho que essa ênfase que é perigosa, pastor. A irmã talvez não está dando a entender, mas as pessoas estão recebendo assim. Esse que é o perigo que a gente vê, né? É a moderação. A pessoa conquistou a vitória, amém, glória a Deus. Mas foi por causa da campanha ou foi por causa da fé? A fé dela. Mas é a fé. Bom, quanto tempo ainda tem nesse bloco? No próximo bloco, eu quero discutir algumas coisinhas. Vai ter o Povo Fala, né? Como que as pessoas vão se posicionar. Eu quero saber por que vocês dois fizeram uma diferenciação na primeira fala, no primeiro bloco, sobre culto de avivamento ou vigília e culto de ensinamento. Por que o Espírito Santo só se manifesta num, não se manifesta no outro? Né? Também quero saber de vocês o seguinte... como é que vocês interpretam o texto que fala que o espírito do profeta está sujeito ao profeta? E
a gente vai achar aquele sapateador bacana aí de terno marrom e vou mostrar também. Mais uma coisinha aqui que a pastora Vera Salles fala bastante. Tem que orar primeiro. Mas essas manifestações não são no momento da música em vez do momento da oração? A gente volta já. A Bíblia diz que quando, em Atos capítulo 2, que veio do céu um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa. E as pessoas que estavam do lado de fora viram, né, e falaram, aqueles homens estão cheios de mosto, ou seja, estão embriagados. Então eu acredito nesse movimento, a pessoa pode pular, é um particular dela. Tem pessoa que, né, não pula, mas ela sente a presença de Deus. Eu acredito que sim, porque não dá alegria de você estar alegre, como o texto fala que Davi ficou de uma tal maneira alegre, que ele chegou a dançar e numa postura que até a mulher dele o repreendeu. Não na parte da alegria, mas a Bíblia diz que tudo tem sua medida e tudo tem o seu devido equilíbrio. Então eu acho assim que nós pentecostais temos que ter cuidado muito com o emocionalismo. Então, temos muita prática em muitos cultos onde se enfatiza mais o emocionalismo através de palavras de efeito e não aquilo que a gente busca, que é a palavra que muda o nosso caráter e transforma o nosso comportamento. Então, a Bíblia deixa isso muito mais bem claro, que há a alegria do Espírito. Mas a Bíblia também nos ensina o equilíbrio do Espírito, onde ele nos ensina a sermos cristãos equilibrados. Vamos lá. O pastor Leandro Silva não contou para nós. Tem reteté lá na Igreja Batista? Então, reteté no sentido que a gente está vendo aí, dificilmente. Às vezes vão os visitantes, né? Se excede um pouco, aí normal. Mas em relação à igreja, aos membros, há a manifestação espiritual, profecia, dom de língua, interpretação, isso há. A igreja renovada crê nisso. Agora, no momento do culto, como você falou, às vezes normalmente é na hora do louvor, né? Ou depois da palavra, quando o pastor vai ministrar algo. Então você tem a questão da moderação. Acho que essa que é a diferenciação aqui, né? Talvez a igreja pentecostal libera mais, né? E a igreja renovada, ela tem a moderação. Acontece, né? Profecia, falar em língua, interpretação e tudo mais. Só que às vezes tem uns excessos, né? No final do culto, eu converso com algum irmão. Ah, tive uma visão, então vem falar comigo. Né? Então... Vamos ver a cena do rapaz lá que eu quero imitar. Olha lá, esse aí, ó. Eu quero... Olha, ó. Aí eu... Parecia aquele passinho antigo, né? Do dance. Já bem, né? É bacana. Coreografado, né? Uma coreografia legal. Eu jamais conseguiria fazer, né? Então, pastora, as pessoas... Olha lá. Olha. Olha lá, meu pastor, fazer. Isso é ensaiado ou é o Espírito que ensina a pessoa a fazer na hora, pastora? Aquilo... Rapaz, parece o Chuck Berry, não parece? É o Michael Jackson. Difícil, né? Diga lá. Porque é coisa que a gente vê assim, irmão, que Deus usa cada um da maneira que Ele quer, né? Eu falo eu sempre que eu falo de mim, da maneira que Deus me usa, né? A senhora já fez isso aí? Não, isso aí não. É difícil, Não, tem hora né? que Deus me toma numa graça tão grande que eu falo que ninguém chega perto de mim. Que eu rodo tanto. Olha, gente, misericórdia. Como que a pastora consegue? Gente, é a graça de Deus. Sabe que você sente a graça de Deus muito grande. E isso é muito bom. E há várias maneiras de Deus te usar. Né? Tem pessoas que Deus usa assim. Tem pessoas que Deus usa mais quietinho. Eu já sou exagerada. Entendeu? Se eu dou lugar, eu dou lugar mesmo. Não quero que ninguém me segure. Não quero que ninguém me segure. Eu deixo bem claro isso. Porque há pessoas que você vai para a igreja, numa igreja pentecostal, fica um de um lado, outro do outro, segurando a pessoa rodando ali. Para mim, não. Se é Deus, Deus vai tomar, você vai dançar, você vai pular e você não vai se machucar.
Você está entendendo, meu pastor, como que é o negócio? Então eu gosto de falar de mim, o que Deus faz comigo, da maneira que Deus... Quem me conhece que está aí vendo esse programa sabe. Jesus falou, pastora, dá lugar lá, defende a gente lá em nome de Jesus. Eu vou defender, mas também vou falar. Porque tem pessoas que ela tem que aprender, ela tem que ter o discernimento, ela tem que saber a hora de parar. Tem que saber, meu filho. Então, pastor, a hora de parar. A senhora tem falado bastante, aliás, eu gosto muito da irmã. A senhora fala muito assim, tem que orar, tem que orar, tem que orar. Tem. Mas essas manifestações não na hora da oração, são na hora da música. Não, há muitas manifestações também na hora da oração, viu, meu pastor? Tem. Meu pastor, eu vou falar uma coisa. Na minha igreja, a gente tem costume de orar. Na minha igreja, está falando, pastor, antes de abrir o culto, é 1 hora de oração. O obreiro está lá orando. É 1 hora de oração. Terminou o culto, levantou, orou, tirou, Deus deu a palavra oficial, 3 hinos da harpa, entendeu? E fora as orações que tem no culto. Porque hoje o que acontece nas igrejas, hoje não tem mais orações nos cultos. Hoje as pessoas chegam no culto lá, levantou, chegou, Pai do Senhor, irmãos. Já começa a cantar louvor e não tem mais oração. E eu não concordo com isso. Eu não concordo porque eu não aprendi assim. Então o crente pentecostal ele tem que aprender a orar. Tem crente pentecostal que ora, mas também tem crente pentecostal que não ora. Então, você está entendendo? Eu concordo com a irmã. Eu acho assim, a gente está dando muito lugar para música, porque é gostoso, e pouco para oração. Eu levanto muita oração na minha igreja. Eu levanto. E eu falo, você vai sentir a presença de Deus agora, é na hora da oração. Experimenta fazer isso, você que está em casa vendo esse programa. Experimenta dobrar o teu joelho, orar, que você vai sentir a presença do Senhor. Não vai dar lugar para Deus, e é muita emoção também, viu, meu pastor? Eu falo mesmo, é muita emoção. Começou a tocar bateria, já começa a dançar. Por que não dança quando Deus está falando, está pregando? Por que muitos não dançam na hora de oração? Você está entendendo? Tem aqueles que sentem a presença de Deus na hora da oração. Mas tem aqueles crentes pentecostais que eles só sentem a presença de Deus por causa do barulho. Você está entendendo? E eu pego os crentes mesmo. Agora eu quero ver você sentir a presença de Deus é agora, na hora que você orar. Você está entendendo? Tem que orar, meu pastor. Em tudo na minha vida eu coloco oração. É jejum. Terminei uma campanha, lembra que eu vim aqui? Que eu estava em propósito 3 dias pão e água. Foram 7 semanas de propósito para Deus abençoar o povo. E Deus, ele responde. Se você não tiver oração, não tem como você ficar de pé. E eu quero falar isso para você que está em casa. Você que na hora que espera levantar propósito de oração na tua vida, que vai ver o que é que Deus ele vai fazer através da oração. E através da oração, eu bato na tecla, você sente a presença de Deus, Deus te dá revelação, Deus te dá profecia, Deus fala com o povo, Deus te dá a direção de fazer tudo. Acabou. Tem que ter oração. Pastor, como bom batista, vou lhe fazer uma pergunta. Eu não sou batista, sou presbiteriano, né? Mas o senhor, como bom batista, vai responder. Como é que o senhor interpreta o texto alegrai-vos no Senhor? Outra vez digo alegrai-vos. Esse versículo não está em muitas bíblias aí de igrejas por onde eu passei. Chorai tem, mas alegrai-vos não tem. Filipenses, né? Paulo fala em Filipenses. Você me pegou desprevenido aí. Tá vendo? Viu? Mas não. A questão de Filipenses, o contexto ali de Filipenses, Paulo está preso, né? Filipenses é uma das cartas da prisão. E é maravilhosa essa carta. Foi chamada Epístola da Alegria. Porque como pode o camarada preso, né? Por causa do Evangelho, ainda pede para se alegrar. O contexto ali é da alegria, do contentamento em relação à vida cristã, né? Então, olha, você não tem o que comer, ou você tem pouco, se alegre, se contente. O contexto da carta não é necessariamente manifestação espiritual, né? Está falando da vida cristã. Se você olhar o contexto, ele vai dizer, pastor, Filipenses 2... Tem culto muito triste. Ah, sim, não, isso é verdade. Como eu falei, eu acho que é uma santa inveja, né, que a gente tem do pentecostal, que é o fervor, realmente. Agora, já que a gente está falando, né, vou falar também. Né? Muita coisa é show também, né? É muito show. A vida de oração, por exemplo. Como pastor, eu ensino a vida de oração. Jejum, a gente vai ter um evento grande agora na igreja, estamos jejuando, fizemos vigília. Aí fulano só ora quando está na igreja. Fica a semana inteira sem orar. Na hora do culto ele chega, dobra o joelho e ora. É a única oração que ele fez na semana. Porque é o show, tem que mostrar. Então a vida de oração é importante. O camarada vai orar porque prega. Aí na semana que não ora, que não prega, não vai orar. Então a gente está falando aqui de vida com Deus, vida de oração. Realmente, concordo com você. Tem muito culto e tá morto, né? O pessoal esqueceu de deitar, né? Mas a questão da alegria, da manifestação, eu volto a colocar na tecla a maturidade, né?
O texto 1 Coríntios 12, 7 fala que a manifestação do Espírito visa o bem comum. Então, a manifestação é livre, como eu disse. A pastora diz que dança, outros fazem outras coisas. Agora, visa o bem comum, é isso que eu estou dizendo. Muita coisa é show, muita coisa é para mostrar. Aqui é espiritual, vamos dar glória alta, porque aqui vai te mostrar que tem poder. Não, se realmente é de Deus, como a pastora falou, a gente sabe, a gente sente quando é Deus fazendo. A gente sente. A pastora falou que sobe ao monte. É benção, também já fui no monte. Mas o poder de Deus não está lá no monte. O poder de Deus está na comunhão dos irmãos, no propósito. Eu vou lá para orar. Poxa, o Senhor vai se manifestar. Aí sim. Não é o lugar, né? Então é isso que eu estou dizendo. A nossa igreja brasileira, Heber, tem esse problema do 880. Ou é tudo liberado, ou é tudo proibido. E a moderação, né? Como batista, a gente tem esse peso, vamos dizer assim, de tentar ser moderado, né? A renovação mas será que não está sendo show? Será que não é muita coisa? Mas ele está falando no intervalo. Muita gente vai para isso. Vou lá para dançar, vou lá para sapatear. Eu vou no culto para ouvir a palavra de Deus. Deus se manifestou e falou, amém, vamos ficar quietos, Deus está falando. Não, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus, né, falar. Né? Quem normalmente é usado em profecia, a pastora, deve acontecer isso com a pastora. Vai fazer uma fila de oração. Eu não oro, porque eu ensino eles a orar no culto. Eu estou lá na frente, a minha fila vai ser menor, com certeza. A fila da pastora vai ser enorme, por quê? A pastora revela, a pastora... Deus me usa também em revelação, mas essa é a questão, percebe? Como que as pessoas estão vendo isso? Né? Realmente eu vou ali para louvar a Deus, para adorar, para orar, para ouvir a palavra de Deus. É o bem comum, como o texto está dizendo. Há a manifestação dos dons. Vamos deixar isso acontecer ou vamos provocar? Vamos lá provocar. Essa que é a questão. Fala em provocar. Pastora Vera, explica para nós. Vocês dois falaram assim, tem culto de ensino e tem a vigília. Na vigília, liberou geral. No culto de ensino, não. Qual que é a diferença? Irmão, o culto de ensino, eles vão lá para estar aprendendo com o Senhor, né? Você ensina, você instrui. É totalmente diferente de uma vigília. Uma vigília, você vai buscar unção, a graça, se encher da graça do Senhor. A vigília é para isso, madrugada, né? Que você vai para orar, você vai para buscar, você vai para ser renovado, você vai para ser cheio, você vai ser para ser batizado. Na minha vigília acontece tudo isso. Pessoas são batizadas, curadas. Eu oro por libertação na vigília, não é só papapá. Eu oro por libertação, porque Deus me deu o dom da libertação das mãos. Então, eu oro por libertação na minha vigília. O mês passado, esse mês, nós oramos lá. E uma pessoa chegou para mim e falou, pastora, não deixa esse trabalho não de orar. Sabe por quê? Muitas pessoas vão para a vigília e vão lá buscar libertação pela sua família. E a gente precisa orar. Então, tudo, meu pastor, inclui oração, é incrível. Comigo, assim, inclui oração. Nesse mês, Deus falava assim, filha, eu gosto de ficar assim à vontade e dar oportunidade para meus convidados, né? E Deus falou, você tem que tirar um tempo para você orar pelo povo. E eu, nesse tempo, oro por libertação. Se eu estou orando ali, Deus mostrar, pessoas saem endemoniadas, nós vamos lá orar, expulsar. Pessoas aceitam Jesus na vigília. Você está entendendo? É totalmente diferente de um culto de ensinamento. Lá você vai sentar, você vai prestar bem atenção, você vai estudar, você vai ouvir ali. Entendeu? E vigília é outra coisa. É como um culto pentecostal, né? O culto pentecostal, encontros de vaso. Vai para quê? Você vai para ser cheio. Você vai para buscar o azeite. Então você vai buscar, você vai orar. E no culto, encontro de vaso, tem que ter muita oração. Não é só música, não é só bater. Não. Não, tem que ter oração. Entendeu? Eu não vou dançar na presença do Senhor só quando está lá tocando bateria. Não. Eu dobro meus joelhos no chão. Eu vou orar, eu já sinto a graça de Deus. Não preciso de som de bateria. Mas infelizmente há muitos que precisam disso, né? E eu não concordo, assim, e eu falo na minha igreja mesmo. Gente, vocês só dançam na unção quando tá tocando bateria, tá cantando corinho. Quando ora, não sente? Eu sou muito brava. Então, eu gosto de colocar as coisas certas. Então, é isso para você, pentecostal, que me conhece. Você sabe que eu sou assim e eu falo em todo lugar que eu vou, eu falo isso. E acabou. Essa é a Vera Salles. E eu pulo, viu? Eu danço, meu filho. Eu vou te falar. Vou te levar na minha vigília, tá? Eu vou lá, em nome de Jesus, tá? Eu vou, com certeza irei. Vamos lá. Pastor Leandro, no texto que a gente está examinando, o contexto lá, de 1 Coríntios 14, fala em ordem, fala em decência e fala uma palavra estranha, né? Que eu queria que vocês dois me explicassem. Como é essa história de
todos vós podereis profetizar um após outro, para todos serem consolados e tal. Um está tendo revelação, se vier a revelação para o segundo... doutrina, ensinamento, né? Não, a parte das revelações. Paulo fala que se vier a revelação para um, o primeiro tem que se calar. É isso? Isso. O texto diz isso. Mas como é que funciona isso na prática? Eu nunca vi isso funcionando. Também a gente já debateu isso em seminário teológico, né? A questão de como funciona na prática. Eu penso que Paulo está se preocupado com a ordem e a decência, no sentido da edificação, como a gente falou. Isso demonstra que o culto tem manifestações espirituais. A gente não pode aqui pegar o caminho da proibição. Não tem. Não, o texto está dizendo que tem. Agora, a igreja corintiana, né, era bem carismática, bem pentecostal. E Paulo estava percebendo os excessos. Talvez todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo querendo pregar. Então, Paulo está dizendo, olha, gente, todo mundo pode fazer. Você tem o salmo, tem a doutrina, tem o cântico. Faça com ordem e decência, né? O texto vai dizer a questão, como eu falei, da edificação. Você perguntou lá dos espíritos que são sujeitos ao profeta, né? O termo lá no grego é rupotesai, rupotacetai, aliás, rupotacetai, que é essa ideia da voz média, ser obediente. Ali, volta a dizer, a questão da maturidade. Você pode prender o Espírito Santo? É lógico que não. Mas quando você dá lugar, né? Quando você tem a renovação, você é experiente nisso, você vai aos pouquinhos, né? Tendo maturidade, sabendo, agora Deus está falando, agora não. Agora realmente é momento. Porque quando vem a revelação, eu já tenho que falar automaticamente? Às vezes não é a hora. Então, Paulo está preocupado com isso. Se eu puder ler aqui, eu peguei na Bíblia Viva. Sim. A Bíblia Viva diz assim, esse texto do Espírito dos Profetas, né? Lembre-se que uma pessoa que tem uma mensagem de Deus tem a capacidade de conter-se ou esperar sua vez. Deus não gosta das coisas confusas nem desordenadas. Ele gosta da ordem e a encontra em todas as outras igrejas. Então, quando lê isso, a princípio parece que está proibido. Não está proibido manifestação. Está dizendo tenha. Só que, como que vai ser entendido isso? Então, 2, 3 profetizando ao mesmo tempo, a gente vai... Quem é que Deus está falando, está usando? Né? Então, eu penso que o contexto é esse. A edificação, a maturidade. E aí que a gente estava falando. Por que a gente não ensina o povo a maturidade, pastor? Por exemplo, lá na igreja eu tenho uma escola de dons. Eu ensino sobre os dons espirituais. A gente trabalha cada dom, faz um teste, e no final a gente ora, e Deus batiza, Deus manifesta. Então, a questão dos dons espirituais é muito negligenciada. Parece assim, vamos orar, vamos bater o tambor, como a irmã falou, e Deus vai me manifestar aí. Não, e os dons que não são barulhentos, Heber? Tem dom do Espírito que não é barulhento, dom do ensino, misericórdia, ajuda. Aí não tem lugar para esses dons, percebe? Então é de questão da edificação. E lá na vigília, como é que funciona esse negócio do Espírito estar sujeito ao profeta? Está sujeito, né, irmão? É assim, quando Deus está usando o profeta, a igreja se cala, né? Porque não pode, irmão, é uma bagunça muito grande. Um está profetizando aqui, o outro está profetizando lá, o outro está revelando lá. Isso é errado. Você tem eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Espera, irmãos. Então Deus está usando o irmão lá, deixa Deus terminar. Porque, mais uma vez eu vou falar, meu pastor, tem que ter ordem. Tem que ter ordem. Mas quando vem a palavra para a senhora não tem que falar na hora? Não. Se Deus mostra algo e Deus está usando a pessoa, eu espero. Eu espero. Então pode esperar? Pode esperar. Espere. Deve, né? Depois você vai lá e entrega. E tem profecia, como eu já falei aqui das outras vezes, que não é para a igreja ouvir. É só para a pessoa ouvir. Entendeu? Porque tem casos, irmão, que Deus mostra coisa. Fala para mim. Oculto, lá debaixo do tapete, sujeira, muita podridão. Porque eu passei, viu, meu irmão? Esses dias aí eu passei uma prova muito grande, meu pastor, algo que veio à tona assim, sabe? Que eu falei assim, Jesus, e Deus falava para mim que eu ia passar uma decepção muito grande na igreja. Por isso que eu falo, Deus revela, Deus mostra, Deus não deixa enganado, Deus não me deixa enganado, então não adianta. Porque eu vou orar e Deus me mostra. E Deus fala, filha, te prepara. Não deu 15 dias, a bomba veio. Só Deus sabe como eu fiquei. Falei, Jesus, me dê graça para ficar de pé. Mas eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Então, é aquilo. Eu sento perto da irmã, estou orando, Deus mostra algo. Se eu vejo que tem um irmão profetizando para outro, eu vou esperar. Eu vou esperar ele entregar. Depois que entregar, eu vou lá. Entendeu? E se é uma coisa oculta, eu chamo depois. Vem aqui, minha filha, eu preciso falar com você. Vem aqui, minha filha. Deus mostrou assim, 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 assim. Porque tudo tem que ter ordem.
Já pensou a bagunça, meu irmão? Um está profetizando, outro está falando em línguas, outro está no meio do culto. Peraí, vamos ter ordem. Eu sou muito chata no meu culto. Então, tudo tem que ter ordem, tem que ter ordem. Aí você que fala assim, essa pastora, a gente já conhece a pastora, que ela é brava, é assim mesmo, entendeu? Mas não é brava, é o meu jeito que eu gosto de fazer conforme Deus me ensina, entendeu? Conforme Deus me ensina, eu vou fazer. Mas tá certo, irmão. Eu sou seu fã. Obrigada. Gosto muito. Você falou do ensinamento, eu penso que tem ênfase, né? Por exemplo, o culto de ensinamento, o culto que tem a mensagem da palavra, que é o principal. Não quer dizer que não há manifestação, mas você vai dar uma ênfase à palavra. O acampamento, por exemplo, você vai no acampamento, um culto é mais livre mesmo, o pessoal canta mais, né? E a pregação pode demorar mais tempo, né? Uma vigília, você tem uma ênfase em relação a buscar. Agora, a ordem de decência está nisso. O que a gente está fazendo aqui? Eu vendo essas imagens, eu vejo que o pessoal não sabe o que está fazendo ali. O que eu estou fazendo aqui? Às vezes me dá a impressão que eles estão se divertindo. Pode ser por aí mesmo. Mas entre esses aí, tem também aqueles sinceros, irmão. Não vamos dizer, claro. Tem aqueles lá que estão dançando na unção do Senhor. Sim. Entendeu? É aquilo que eu falo. Eu defendo o pentecostal, mas também não passo a mão. Eu não passo a mão nas coisas erradas. Pode me criticar, você que está... Nossa, pastora, foi defender... Não, falo mesmo. Só não paro. Então pode dançar, você que está na casa, pode dançar à vontade. Eu só danço se Deus me convidar. Agora uma coisa, se você me convida para a tua igreja, não vem dizer para mim, pastora, aqui nós não somos pentecostal. Por que você me convidou então? Eu sou pentecostal até o tutano. Então quem me convida, eu pergunto, você me conhece? Você sabe a maneira que Deus trabalha na minha vida? Porque eu já cheguei em situação de chegar à igreja, do pastor falar, pastor, aqui a senhora não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. Então pregue você, meu pastor. Eu peguei a minha Bíblia e fui embora. Você está entendendo? Porque se ele sabe que eu sou pentecostal, e aí, você vai me convidar para sua igreja, eu vou lá dar lugar. E aí, o que é que tu vai fazer comigo? Me responde. Tu vai me tirar de cima do altar? Mas o que ele proibiu a senhora? Não, ele falou, não, aqui nós não somos pentecostal, a irmã tem que pegar... E eu sou escandalosa para pregar. Se você entrar lá nos meus vídeos, você vai ver. Do jeito que eu sou aqui, a minha bochecha como tá vermelha, não tá? Tô cheia da graça aqui. Aí, eu sou pentecostal, ficar quieta. Ali, eu prego, eu dou tudo de mim, eu dou o melhor de mim. Entendeu? Mas eu gosto desse entendeu? E ontem mesmo, tá ali no culto ali, que o negócio foi bom demais, menino. Misericórdia, meu Deus do céu. Essa menina ali suada, no calor danado, e lá, saindo suada, cheia da graça. Então essa é Vera Salles, entendeu? Então você que está aí, ó, Vera Salles, essa mulher é brava? Não. Não é nada. É de Deus. Infelizmente, nosso tempo acabou. Glória. Quem quiser falar com a pastora Vera Salles, da Igreja Pentecostal Esperança de Deus, ou com o pastor Leandro Silva, da Primeira Igreja Batista Filadélfia, lá em Mogi das Cruzes, o contato desses dois ungidos está no site do programa, no vejamsó.com.br. É só entrar lá, tá bom? Quem ganhou o Bartos de João, lá de Ponta Grossa, no Paraná. Valeu, Bartô. Herbert, posso fazer uma propagandinha aqui? Bem rapidinho, professor. Só um evento que nós vamos ter lá na igreja lá, é a Noite da Fogueira, que não é festa junina não, né, mas é evangelístico. Vai estar conosco lá o Giovanni Si, é um evento que a gente já faz há 10 anos, né? O convite é R$10, 1 quilo de alimento para ajudar no projeto social que a gente tem lá, Árvore da Vida, cuida de 200 crianças de Mogi das Cruzes, né, região. Então, eu quero convidar todos da região aí, puder estar lá, Giovanni Si com a peça teatro, Reino de Aspa, vai ser uma benção. Amém. Obrigado. Legal. A gente já fiz Então tá bom. A gente se encontra no próximo Vejam Só, se Deus quiser.